noite, pessoal. Me chamo Diego Chaveira, sou professor de Swastika Yoga já há 8 anos. Trabalho aqui no Rosa Spa há mais ou menos uns 5 anos e ministro para o pessoal aulas dinâmicas de Swastika Yoga, mais especificamente o BioX, que são exercícios biológicos que nos preparam, que nos dão o condicionamento necessário para a prática de Swastika. Sou praticante há quase 10 anos. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu estava cansado de musculação, de academia. Eu não tinha ânimo, não tinha paciência para ficar segurando peso, levantando peso. Eu queria alguma coisa nova. Procurei na dança, também não encontrei. Cheguei no yoga. Bom, eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa prática, sobre qual a finalidade do yoga, para que serve, em que sentido que o yoga pode ajudar os clientes que aqui estão, que são geralmente pessoas com um nível mais elevado de peso, estressadas, ansiosas, com alguns problemas psíquicos e que precisam encontrar no yoga um certo tipo de terapia que vão os ajudar na alimentação, vão ajudar na questão do estresse e tudo mais. Bem, yoga é uma filosofia antes de tudo. Uma filosofia que nos leva ao autoconhecimento. Eu costumo dizer que o yoga é a junção entre filosofia e prática. Então, quando a gente aprende a teoria, mas não usa, ainda não é yoga. Yoga é quando você estuda a teoria, quando você percebe a filosofia sendo inserida no seu corpo, na sua respiração, na maneira como você vive. Por isso que um dos significados do yoga é uma filosofia estritamente prática que nos conduza ao samadhi. E o que é o samadhi? Samadhi é um estado superior de consciência, de autoconhecimento. Então, já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Esse samadhi ele é alcançado durante muito tempo de prática. Os alunos iniciantes não deveriam se preocupar tanto com a questão do samadhi, que alguns consideram um estado de iluminação superior. O bom do yoga é você vivê-lo continuamente, a cada dia superar os seus próprios limites. Se a gente ficar buscando só a iluminação, buscando alcançar esse samadhi, nós não vamos desfrutar do que o yoga tem para nos oferecer durante esse percurso todo. E o que o yoga tem para nos oferecer efetivamente? Bem, nós trabalhamos com a questão respiratória e a respiração é um relicário de toda a prática. Quando você respira melhor, você vive melhor, você sente melhor um estado de presença, você consegue oxigenar melhor o cérebro, as células do seu corpo, aumentar a sua capacidade pulmonar, consegue reduzir os batimentos cardíacos e ficar mais calmo, mais introspectivo. Esses são um dos efeitos da respiração na prática. As pessoas acham que respiram bem, na verdade, elas respiram muito mal. Se a gente utilizasse toda a nossa potência respiratória, aumentaríamos em média 90% daquilo que a gente usa. Nós usamos 10% de toda a capacidade pulmonar. E isso é um déficit muito grande, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais agitadas, mais tensas e menos voltadas para si mesmas. Quando eu digo voltadas para si mesmas, eu não quero dizer com relação ao egoísmo, quero dizer com relação ao autoconhecimento. As pessoas se conhecem pouco e no mundo moderno nós somos tentados a todo tempo pelas leis de mercado, pelas exigências da sociedade, a pensarmos só no que está fora, só no que é externo a nós. E raramente voltamos a atenção para o mundo de dentro, para o mundo das emoções, dos pensamentos, para a respiração. Quando isso não acontece, nós estamos fora de si. Muita gente fala, nossa, hoje eu estou fora de mim. Realmente, quando ela fala isso, você pode perceber que a respiração dela já está totalmente apática, ela não tem consciência da maneira como respira. Bem, outra parte importante da prática do yoga é o relaxamento. Nós temos várias técnicas de relaxamento, assim como temos técnicas de respiração,
técnicas de posição corporal, que chamamos asanas, mas o relaxamento também é uma parte fundamental. Por que o relaxamento é fundamental? Porque você aprende a descontrair o músculo sem precisar massageá-lo, sem precisar de um instrumento externo para alcançar esse objetivo. Você consegue respirar, descontrair e relaxar o corpo todo, parte por parte. O yoga ele é bem holístico, então a gente faz das partes um todo. Você descontrai pernas, quadris, costas, cabeça, ombros, pescoço, a fisionomia, e daqui a pouco você vai estar num estado totalmente de descontração, de relaxamento, de aquietamento. Não obstante, você continuará lúcido e acordado. O bom da prática é que você percebe esses efeitos enquanto eles acontecem. Você não precisa cair no sono, num sono profundo, para fazer o relaxamento. Eu costumo dizer que um relaxamento bem feito, de uns 10 minutos, equivale a 4 horas de sono diário. Pois bem, e outra parte importante dentro do relaxamento é a mentalização. Nós relaxamos o corpo físico, o corpo denso, durante a prática, para que você continue pensando, continue lúcido e perceba outros mecanismos de consciência. Quando você aquieta o corpo, ele já não influencia tanto na sua capacidade de pensar, nos seus pensamentos. Então, aquietou o corpo, aquietou a respiração, você já vai se aproximando dessas outras camadas de consciência, que são as emoções, os pensamentos e, por fim, a energia importante da prática, que é a mais conhecida, a mais visível, que são os asanas, as técnicas corporais do yoga. Por técnica corporal, não entendamos ginástica como meramente um exercício físico, corriqueiro que a gente faz no dia a dia. O asana, ele exige integração. Asanas são exercícios corporais, psicofísicos, que atuam no campo físico, mas também no campo psíquico. Então nós fazemos técnicas de equilíbrio, técnicas de força, de flexibilidade, de tração muscular, trabalhamos fibras, articulações, trabalhamos com a coluna principalmente, fazemos invertidas sobre a cabeça, invertidas sobre os ombros, enfim, trabalhamos com o corpo de todas as formas possíveis. São mais de 108 famílias de asanas, ou seja, mais de 2.000 posições corporais que a gente pode fazer e denominar asana. Mas só é asana quando for uma posição firme, confortável e estética. Não é qualquer posição que podemos chamar de asana. Ela tem que exigir do praticante a firmeza, a estabilidade, o equilíbrio, porque se o praticante mexer demais, se desequilibrar demais, ele não consegue executar o asana. Por isso que antes da prática do asana, a gente trabalha a respiração. A respiração nos dá esse estado de presença, de equilíbrio, esse centro, esse foco, para futuramente conseguirmos ficar no asana. Eu digo que 2 minutos de permanência no asana, você pode começar a dizer que você domina, enfim, essa posição. Se você fica 2 minutos de permanência, já pode se considerar que está dominada a posição. Bem, e por que é uma posição estável? A gente não mexe muito. Porque justamente, se nós nos movimentássemos demais, a mente fugiria do foco. Nos dispersaríamos muito fácil. Por isso que a posição tem que ser estável. E aí, na estabilidade do corpo, você traz a consciência para o agora. Eu costumo... a gente lê sobre bastante coisas, as religiões orientais, o ocidental, o confucionismo, o budismo, o zen, mas todas parece que agrupam e se fecham no mesmo propósito, que é o estado de presença. O yoga nos traz esse estado de presença de volta. O que temos realmente é o agora, não é o futuro nem é o passado. Nós sempre estaremos, nossa mente é um saco sem fundo.
A gente sempre está buscando alguma coisa a mais, uma explicação a mais, quando a realidade da consciência não exige explicação, ela simplesmente é. O yoga nos ensina a viver esse estado de consciência como ele é, sem precisar exigir explicação, respostas. Nossa mente ela quer respostas o tempo todo, mas o sagrado, o mistério e as coisas mais elevadas, elas não vêm acompanhadas de respostas, muitas vezes elas vêm acompanhadas de perguntas, né? E diferente da escola tradicional, o yoga nos ensina a viver a escola da vida. A escola da vida, primeiro você passa pela prova e depois você aprende. O yoga é para todo tipo de público: crianças, jovens, adolescentes, idosos, obesos, magros, raquíticos, pessoas com deficiência física. É claro que nesse âmbito o instrutor ele deve estar capacitado para trabalhar com todo esse tipo de público. E a aula é um pouco heterogênea. Tem pessoas que já praticam há bastante tempo, outras estão travando contato nesse momento. Quanto ao público obeso, eles descobrem no yoga uma consciência corporal que eles não sabiam que tinham. Então, para eles, era só o fato de levantar, sentar, dormir. O movimento do corpo era bem restrito. No yoga, eles aprendem a trabalhar de forma tridimensional todo o corpo. E eles ficam embasbacados, ficam estupefatos com o fato de que eles se descobrem no yoga, porque a prática exige deles e eles conseguem acompanhar essas exigências, eles conseguem transcender essas exigências. Não é a questão do peso que vai dificultar isso. É claro, tem várias posições que um obeso não faz, que uma pessoa mais magra consegue fazer. Mas tem várias posições que um obeso faz e ele nunca imaginou que faria. Esse é o grande barato da prática. Ele consegue fazer dentro do seu limite, mas ele vai descobrindo uma consciência corporal que vai brotando dele a cada aula e ele vai ficando cada vez mais feliz. Sua autoestima aumenta bastante, porque ele se encontra. A questão do estresse é bastante interessante, porque as pessoas vêm buscar no yoga a cura dos seus males, do estresse, da ansiedade, da depressão. E realmente elas encontram essas respostas na prática. É claro que a prática do yoga é muito mais complexa que isso. O yoga não é simplesmente uma terapia voltada para estressados, para nervosos. Mas ela ajuda, e se ela ajuda, por que não? Por que não utilizar ela ao nosso favor? Nesse ponto, o estresse seria como uma muralha muito grande que a pessoa não consegue saltar. Falta energia para essa pessoa, falta disposição, falta criatividade para ela saltar essa muralha. E aí ela se estressa, e aí ela se deprime, e ela se sente frágil, fraca. E o yoga, ele vem com uma injeção de ânimo. Vai recarregar suas baterias com as técnicas respiratórias, com as técnicas corporais, aprimorando seu equilíbrio, com as meditações no final da aula. Isso vai te dar um gás para você superar qualquer muralha que apareça. A depressão também procuram bastante o yoga, um estado de melancolia, de tristeza profunda, de angústia, um vazio interno que precisa ser preenchido. Então o yoga ele traz esse preenchimento. Esse preenchimento na verdade está dentro de cada um de nós. O yoga é apenas uma seta que aponta o caminho. A felicidade não está nem no início nem no fim da jornada. A felicidade está no caminho, como dizia Mário Quintana. Então tudo é uma jornada. A felicidade é uma jornada. Existem vários livros para iniciantes do yoga. Existem vídeos que a pessoa pode fazer na internet, vídeos gratuitos. Mas eu recomendo mesmo o acompanhamento com um profissional especializado, um profissional que tenha sido formado na área do yoga e que ele conheça de outras coisas também, não só do yoga, que ele conheça de alimentação, que ele conheça das questões terapêuticas. Tudo isso é muito importante, porque o profissional do yoga principalmente deve ser bem holístico, ele não deve segregar nada, ele deve trazer tudo o que de bom há
para a sua prática. Então eu recomendo o acompanhamento mesmo com um profissional capacitado e que ele trabalhe com você da melhor forma, obedecendo seus limites, suas potencialidades, enfim, para trabalhar de forma bem personalizada. As aulas são bem personalizadas. Geralmente em uma turma temos 6, 7 alunos no máximo, para que o professor dê a devida atenção a cada aluno. É importante essa relação entre professor e praticante. Antes de praticar, eu recomendo que você leia alguma coisa a respeito para você se inteirar. As pessoas mistificaram muito o yoga. Então, hoje tudo é yoga, tem yoga para cachorro, etc. É bom que você leia um site confiável a respeito da prática, entenda os procedimentos, para que serve, quais os objetivos, e assim você procura com maior exatidão, com mais gabarito. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Conto com vocês para buscarem o yoga, para saberem mais a respeito. É uma coisa maravilhosa, não há nada de espiritualista ou místico no yoga, são práticas naturais. Você vai sentir os efeitos no seu corpo e a cada dia você vai perceber como esses efeitos estão te transformando em uma pessoa melhor. A qualidade do seu sono será outra, seu rendimento nos estudos serão outros, sua atividade física será outra. Enfim, ele aumenta a nossa potencialidade e o ser humano ele tem os canais abertos para isso. Nós somos seres em constante transformação. O yoga ele atua como um fermento e a gente vai construindo esse bolo maravilhoso, né, que é a nossa vida. Agradeço por terem assistido e até a próxima. Obrigado.